Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Começa agora mais uma comissão de inquérito das manhãs 360 hoje. É nosso convidado Macário Correia, antigo secretário de Estado do Ambiente, atual presidente da Águas de Portugal Aqua S.A. Bem dito, não foi? Mais ou menos, então corrija-me lá. Diga lá, como é que é corretamente? Aqua S.A., Gestão Ambiental de Recursos Hídricos, é uma empresa inserida no Grupo Águas de Portugal. Muito bem. Pois, sim, ficou muito melhor. É só Aqua, então, quando se É referir. verdade. Exatamente. Da primeira vez que cá esteve, porque não é a primeira vez. Não. Foi em abril do ano passado, fez 17 pontos, ainda se lembra? Eu já não me recordava disso. 17 Tive pontos. outras coisas em que pensar. Estranhamente. Como é que é possível? Exatamente. Como é que é possível? Hoje ficamos a saber, Carla, que acorda à mesma hora que nós. 4 da manhã, por aí, Sim. não é? É normal, é uma hora muito saudável para quem quer fazer muitas coisas ao longo do dia, tem que planear, programar e acordar cedo. Então, e a que horas é que se deita? Olha, era a pergunta que eu ia fazer. Claro. Eu durmo 4h30, 5 à volta disso. Não preciso É cá mais. do nosso clube. Pois é. É. Bem, Muito bem. começamos por uma ida ao cinema, pode ser? Pode ser, quando Vamos lá. quiser. E não adormeço. Não. Costumo. Vou Já foi ver o cinema. Odisseia? São muitas horas. Não, eu não costumo ir ao cinema, raramente, muito raramente. Pronto, este já tem uns aninhos. 1952. Gene Kelly protagonizou uma das cenas mais icónicas da história do cinema, dançar com um guarda-chuva debaixo de uma carga torrencial no meio da rua. Lembra-se como se chama esse clássico do cinema? Não tenho presente. Sabe aquela em que ele está a sabe. cantar com o chapéu de chuva. Tenho a imagem presente, mas Então não vou dar tenho. 3 hipóteses. E tudo o vento levou, Serenata à chuva. Serenata à chuva. Ou a vida é bela. Era isso. O senhor já foi governante, autarca, agora está à frente da Aqua. da Aqua. Quem são os responsáveis pela falta de água em Almada? Como é que se evitam mais almadas? Macário Pois Correia. é uma questão óbvia, acho que tornou-se claro que quem é responsável é quem esteve lá nos últimos anos, desde há muitos, não é de hoje nem de ontem, e não fez as obras que tinham que ser feitas. Ou seja, as redes de distribuição de água, com os anos, estragam-se, arrebentam, enferrujam, há peças e parafusos e uniões que saltam, há tês e cotovelos que se partem, e, portanto, o que se perde debaixo das calçadas e debaixo do alcatrão não se vê, mas alguém é responsável por isso. E, portanto, Almada gasta 400 litros por habitante, quando a média nacional é menos de 200. Significa que não é a falta de água, é a água que está mal gerida E que é Está a ser desperdiçada na rede. desperdiçada. e é pois. desperdiçada nas redes. Ou seja, e quem é responsável por isso é a Câmara Municipal de Almada e os serviços municipalizados que dependem exclusivamente da Câmara. E, portanto, é preciso perguntar a quem tem gerido isso nos últimos 15 ou 20 anos até agora, porque é que não fez aquilo que tinha que fazer. Essa manutenção, não é? Exatamente, manutenção Esse e controle, reinvestimento. Porque, obviamente, tem que se fazer a manutenção dos equipamentos e há muitos que ficam obsoletos e têm que ser substituídos. Portanto, todas as empresas do grupo de distribuições de água têm que fazer todos os anos um investimento de substituição de peças, de componentes, porque se vai estragando. Do conhecimento que tem do setor, há mais almadas por aí fora à espera de rebentar? Infelizmente ainda há algumas, embora poucas. Há zonas do interior do país que ainda têm perdas de 40% a 50%, é o caso aqui. A estatística aponta para 30 e tal, ligeiramente menos de 40, mas há depois um conjunto de outras situações que nas declarações públicas mais ou menos entenderam-se. Há as chamadas puxadas ilegais, há quem tira água e não tenha contador, mas aí tem que haver a fiscalização, tem que haver a autoridade. Há quem, enfim, usa água que não é faturada por outras razões, ou seja, tem que haver autoridade e tem que haver investimento. E esses casos estão identificados? Essas outras almadas que ainda existem? Sim, há algumas, não vou aqui citar em detalhe, uma questão, Sim, até obviamente, por uma questão de alarme de social. alarme. Claro que não iria fazer isso. Mas, bom, basta ver os relatórios que são publicados anualmente pela entidade reguladora do setor da água e dos resíduos, a ERSAR, e vai-se ver lá as páginas das perdas e percebe-se. Há municípios que estão
casa dos 7, 8, 9, que é razoável e é aceitável. O número vermelho é a partir de quando? Bom, a partir de 15% é considerado preocupante. Obviamente que andar nos 7, 8 ou 9 é como outra, uma ruptura aqui ou acolá, que acontece em qualquer momento, há pequenas fugas que sucedem. Agora, quando se passa 15, 20% e daí para cima, é uma catástrofe completa. E essa entidade que faz a verificação, a fiscalização, tem alguma forma de obrigar os municípios a tomar medidas ou não? Faz recomendações, faz alertas, mas os municípios são soberanos, o poder local e a democracia têm que ser respeitados e, portanto, não é uma entidade qualquer externa, policial ou judicial, que vai ali e manda substituir aquele tubo. Bom, poderia haver, quando muito, uma atitude dos moradores daquela zona, mas tem que haver a responsabilidade das pessoas quando se apresentam ao eleitorado, dizem que são os melhores para gerir a sua terra. Mas têm que fazer prova disso. A perda de água em tempos de escassez e num clima como o nosso é quase um crime, porque não se pode ter uma gestão daquela maneira. E depois houve uma falha de comunicação que me parece clara, quer dizer, não foi um pico repentino de consumo, não foi uma qualquer situação imprevista. O que está ali é previsto há muito tempo, porque quem sabe. É um problema estrutural do município de Almada. E depois tem que se arranjar aqui uma solução de fundo, não é furando a Almada e o Seixal e a Moita e o Barreiro que se pode ter uma perspectiva de longo prazo. A solução passa claramente por criar um sistema multimunicipal na margem sul, à semelhança daquilo que existe do lado norte. A EPAL, concretamente, começou por abastecer Lisboa há 100 anos e hoje abastece o oeste, toda a zona Saloia, até Alcobaça, através de um sistema fiável, com origem em Castelo de Bode, na Alviela e noutras situações no Tejo. E, portanto, não há problemas de escassez, quer dizer, o consumo está perfeitamente assegurado pelas fontes e pelas origens que temos. A margem sul apenas tem uma fonte, que é a água subterrânea. Vamos ter lá uma nova cidade, vamos ter um novo aeroporto. E fala-se na possibilidade de canalizar a água através da ponte, dos sistemas de condutas que teriam sido construídos, mas ainda não tinham sido postos em prática e que deveria avançar a breve prazo. Acha que isso é uma possibilidade? Não há nenhuma conduta, nem nenhuma solução física construída. Isto para canalizar a água de Castelo de Bode, que dizia que chega aos municípios da margem norte? Neste momento estão a ser pensadas algumas soluções, mas não está nenhuma definida. A Ponte Vasco da Gama tem um negativo para onde pode passar um tubo, mas não está lá tubo nenhum. Está o sítio onde se pode colocar o tubo. Mas há essa possibilidade. Não? Há essa possibilidade, mas não é de hoje para amanhã, não é com um estalar de dedos que isso acontece, leva anos e anos. Há outra hipótese, que é na zona de Chamusca, ou eventualmente na Azambuja, haver uma derivação para a margem sul e abastecer todo o conjunto de concelhos, de Benavente até Sesimbra, por exemplo, e incluindo Setúbal. Portanto, isso pode ser feito. Não é uma coisa que se faça de hoje para amanhã, leva alguns anos, não muitos, mas tem que ser feito. Nós vamos ter daqui a meia dúzia de anos um novo aeroporto na margem sul, isso vai gerar consumos, vai gerar naturalmente uma zona urbana a crescer e não pode haver uma origem de água subterrânea só, tem que haver outras soluções. E a solução pode ser através de águas de superfície, com uma nova ligação que abrange estes concelhos todos da margem sul. Mas isso não resolve a questão da Almada, porque a gente pode pôr lá a mesma água e acontece o mesmo. E continua a rede com essas fugas. Muito bem. É o município que tem que fazer a remodelação das redes em baixa, como todos os municípios em Portugal. E neste momento tem dinheiro para isso, há dinheiro público disponível, em alguns casos a 100%. É só uma questão de vontade, de fazer os projetos e competência. E lançar. Também isso, eventualmente, na sua opinião e de muitos outros. Muito bem. É isso que tem que ser feito. Macário Correia, vamos avançar para a segunda questão. 2 pontos na primeira. E a segunda questão, vamos continuar a falar da água. Depois de várias décadas sem sair do papel, a barragem do Alqueva lá foi finalmente construída. A pergunta é: em que década é que foram oficialmente fechadas as comportas da barragem? 2002. A barragem do Alqueva começou a ser pensada há muitos e muitos anos, no século ainda passado. No Estado Novo. No Estado Novo, exatamente. Claro. É mais uma espécie de segundo aeroporto, mas esta já foi construída. Depois, nos anos 90, houve de facto a decisão de arrancar e em 2002 fecharam-se as comportas, há 24 anos. E acha que precisamos de mais barragens ou devemos fazer transvases entre as bacias de água que temos já disponíveis? Não há uma solução única para os problemas que temos. As soluções têm que ser integradas e têm que ser medidas naquilo em que cada uma pode contribuir para a resolução do problema. Em primeiro lugar, nós temos que combater as perdas. Almadas é o assunto, claro, ou seja, não vale a pena fazer mais barragens com almadas a gerir água. Portanto, temos que evitar as perdas, evitar as rupturas, gerir água com eficiência.
Por outro lado, fazer a reutilização da água. Nós lançamos água ao mar com algum tratamento e que pode ser reutilizada para golfos, jardins, alguma agricultura, lavagens de ruas e com alguns tratamentos mais sofisticados. Tudo que não seja consumo humano, praticamente. Exatamente. Claro. A água das hectares pode ser recuperada. Olha, ali em Frielas, ou na zona do Oeste, aqui perto de Lisboa, para nem mais longe, utiliza-se água das hectares para o regadio agrícola. Mas tem que se apurar e afinar esse tratamento para a certificação dos produtos que se comem crus terem essa garantia. Depois é preciso, em alguns casos, altear barragens existentes. Às vezes subir 1 metro no Pardão, porque o metro de cima é o que leva mais água. Às vezes subir 1 metro ou 2, uma superfície maior. Ganha maior reserva. E veja, este ano, no inverno, até fevereiro, março, a água que se foi, direi, não perdendo, mas foi sendo lançada pelas barragens em descargas sucessivas, porque estavam todas cheias. Portanto, altear algumas barragens, isso está previsto na nossa ação da Aqua, resolve algum problema. E há também uma previsão de fazer algumas barragens, embora poucas, diria 4 ou 5 relevantes em termos de dimensão, e as outras são pequenas para aproveitamentos hidroagrícolas. Portanto, no fundo, a solução passa por evitar as perdas, reutilizar a água, aumentar o armazenamento e, sobretudo, ter formas inteligentes de gerir a água, através de soluções que passam pela informática e por outras soluções de aplicações, para se saber melhor em tempo real como agir e como poder fazer uma gestão mais eficaz. Os sensores hoje já ajudam... Há sensores de umidade claro, nos ciclos agrícolas, há zonas de medição e controle nas redes urbanas, há muitas soluções de engenharia para responder ao problema. Muito bem. Muito bem, vamos avançar então para a terceira E pergunta. vão 7 pontos. 7 Obrigado. já são seus. Muito bem. De nada. Agora vai passar para os Mereceu-os. outros. Foram merecidos. Macário Correia, em quantas freguesias está dividido o município de Tavira? Bom, isso variou bastante. Atualmente, Atualmente são 7. Foram 9, houve uma fusão de algumas, houve depois 4 que se desmembraram e são 7 atualmente. são 7. Vamos considerar certo porque são 7 freguesias e uma união de freguesias. Exatamente. Vamos considerar como certo foi a autarca em Sim, Tavira sei do que estou a falar. e em Faro. A única que ficou unida foi Santiago com Santa Maria. Exatamente, O a resto foi desagregado. União de Freguesias de Tavira. O país deve finalmente avançar para a regionalização. Falou-se muito aqui no período das tempestades da falta de estruturas intermédias que fizessem aqui a ponte entre o Estado Central e os municípios, as autarquias, e que isso poderá ter complicado, dificultado a resposta também às tempestades. Acha que a regionalização seria a forma de criar essas estruturas intermédias? Eu já participei na discussão dessa matéria nos últimos 40 ou 50 anos várias vezes. Até já dei a minha cara para cartazes em 1998, há quase 30 anos, em favor dessa causa. Na altura do referendo. Na altura do referendo, tanto em contra cartazes, enfim, em contra historicamente, que eu dei o meu rosto para essa causa. Entendo que a regionalização ajuda a resolver alguns problemas, embora a acuidade que isso tinha há décadas atrás não é tanta como tem hoje. O país, há uns anos atrás, era difícil de circular, era difícil de ir atrás dos montes, até era difícil de ir ao Algarve. Hoje em dia a rede de autoestradas aproximou-nos, todos os mecanismos telemáticos nos aproximam-nos também. Não deixa de ser verdade que a proximidade resolve problemas e há zonas do país, como o Algarve ou Trás-os-Montes, que tinham muito a ganhar se tivessem algum poder próprio. Mas não se pode fazer a regionalização aos bochechos, nem com regiões piloto. Acho que não será essa a solução. Pode haver uma solução global de transferência de alguns poderes e de criação de alguns poderes regionais. Eu advogo que isso é possível. Há uma via, digamos, em curso, que é através das CCDRs, de criar 5 regiões, cada vez com mais poderes desconcentrados. Há umas eleições, enfim, mais ou menos estranhas, mitigadas com as CCDRs. Porque aí a CCDR falta depois a legitimidade também eleitoral. Nós estamos a falar de são estruturas técnicas, mas que não têm a legitimidade política que teriam, por exemplo, as regiões. Sim, é verdade, embora os governos, desde há algum tempo a esta parte, têm procurado reforçar os poderes das CCDRs. E agora, desde março para cá, são praticamente mini-governos regionais. Portanto, têm uma equipa de 8 pessoas, um presidente e 7 vice-presidentes, eleitos das maneiras mais variadas e designados, com competências em algumas áreas, mas significa que as CCDRs, desde a cultura, a saúde, a agricultura, ao ambiente, aos fundos europeus,
enfim, é uma série de matérias, a educação, começam a ter, digamos, uma panóplia de alguns poderes de intervenção, mas é preciso que o Estado dê mais passos. Há mais serviços que devem ser regionalizados, sei lá, olha, o ICNF, a APA e tantos outros, para que as estruturas regionais das CCDRs tenham poder de facto. E há alguma democraticidade, porque, em primeiro lugar, o presidente da CCDR tem uma eleição pelos autarcas da região, por sua vez são eleitos pela população, portanto passa a ter alguma legitimidade. Embora, como se sabe, é público, isso foi tudo negociado entre duas pessoas, uma do PS e outra do PSD, e escolheram quem é que ia ser apresentado para as eleições. Exceto um único caso, mas é a exceção que confirma a regra, que foi no Porto, em que houve uma rebeldia, apresentaram-se dois. No resto do país foram umas eleições de candidato único. Mas enfim, é o que temos. É o que temos. E agora temos mais uma pergunta com uma citação, e Macário Correia, queremos saber se sabe quem disse recentemente, há poucos dias, não me parece que o país ficasse mal servido com José Luís Carneiro a liderar um governo. Não sei quem teve essa afirmação. Vou dar-lhe 3 hipóteses. Está bem. Filipe Lobo Dávila, João Soares ou Miguel Relvas? Talvez João Soares. Não foi Filipe Lobo Dávila. Lobo Dávila, que foi secretário de Estado de Passos Coelho. Sim. Concorda? Não me parece... Bom, eu tenho um passado político que toda a gente sabe qual é, portanto não tenho nada a esconder. PSD? Sim, é um Para quem facto. não sabe. É verdade. Eu tenho apreço e consideração por José Luís Carneiro. Foi um bom autarca, com o qual eu me encontrei muitas vezes em Bruxelas, no Comitê das Regiões. Já se está a ir embora. Não sei embora. A cadeira traiçoeira. Para quem não está a ver, A cadeira começa a uma escorregar. cadeira que escorregou e eu estou de pé, mas isso não altera Vou nada. pôr de pé também. Vamos fazer Em tudo. solidariedade. Sim. Não se nota, mas estou de pé. Ficaste mais baixo. Fiquei mais baixa ainda. Estávamos a falar Estava a de... elogiar o autarca José Luís Carneiro. Foi um bom colega que eu tive, uma pessoa perfeitamente moderada, civilizada, de trato cordial. Ou seja, tem uma série de qualidades que naturalmente são de apreciar. Em relação a outros líderes que o PS tem, direi que esta é uma versão que não me causa nenhuma repulsa do ponto de vista daquilo que é a sua maneira de... Mas politicamente distinguem-se assim tanto José Luís Carneiro e Luís Montenegro? Distinguem-se, obviamente, na concepção que têm do Estado, nas equipas que podem constituir, em alguma visão programática que têm, obviamente, em relação à economia, mas, ou seja, não há nenhum radicalismo da parte de José Luís Carneiro. Até não sabia que essa expressão tinha sido do Filipe Lobo Dávila, mas é uma pessoa moderada dentro daquilo que é o horizonte do Partido Socialista, portanto, não... É uma pessoa com quem se deve conversar, e acho que devem conversar mais, Luís Montenegro e José Luís Carneiro, acho que devem conversar bastante nos próximos tempos em relação ao Orçamento de Estado e a outras matérias. Acho que é por aí que o país tem que se conduzir, e não por outras maneiras e outras alianças. Mas como é que olha para esta sucessão de casos de polémicas que atingem o Governo e ministros do Governo? Não é agradável para ninguém assistir a isso, nem para a oposição, nem para o próprio setor político, digamos, que apoia o governo. Portanto, são alguns casos e casinhos que já no passado vimos noutras circunstâncias e que não ajudam nada à imagem, à credibilidade, à serenidade. E penso que o caso do Ministro da Educação, digamos que há ali umas questões informáticas que não correram bem, mas ninguém põe a dúvida a sua honestidade, a sua boa vontade e a sua seriedade. Isso acho que é inquestionável. Em relação às questões que têm a ver com o Ministro da Administração Interna, há ali coisas ainda que devem ser melhor explicadas, penso eu, como mero cidadão, que olho, enfim, para aquilo que vou ouvindo e lendo, e não se torna agradável aquele tipo de arrastamento das situações. Acho que isso devia ser esclarecido de uma vez por todas, de uma forma clara. O senhor fez parte de um governo liderado por Cavaco Silva. Sim. E há quem tenha dito isso. Cavaco Silva permitiria que isto estivesse a acontecer ao governo? Não sei, era uma pessoa com uma atitude de muita firmeza em relação à condução dos assuntos do governo e dos membros do governo. Todavia, também teve nos seus governos casos complicados, que depois se vieram a verificar mais tarde. Enfim, há pessoas que já faleceram, portanto não vale a pena fazer aqui grande história disso, mas houve pessoas que passaram pelos governos de Cavaco Silva, cuja história posterior não abona nada, enfim, pelo prestígio da classe política, e foram seus governantes. Bom, toda a gente tem qualquer coisa que corre mal na vida. Como é que se diz, até em bom pano cai a nódoa? Exatamente.
Vamos a mais uma pergunta. Está com É a 12 última. pontos. A última. Tem 12, pode repetir os 17 pontos que conseguiu bem, da tá última bem, vez. E continuamos a falar um bocadinho de si. Foi eleito pela primeira vez deputado nas legislativas de 85? Não. Não Sabe foi? que há muitas pessoas que consultam o Google e a Wikipédia Foi o que eu e fiz. depois acreditam que aquilo é verdade. Então não foi. Então quando é que foi? O meu currículo não está bem nesses Tem que corrigir. sítios eletrónicos. Não, eu fui eleito deputado em 91, fui membro do governo em 87, fui subdiretor-geral no final de 85 para 86. Portanto, isto é Estão-lhe a verdade. dar Tenho uma a carreira certeza, política mais Macário antiga. Tenho a certeza, Tenho, não é a tenho. internet que tem razão. Não, eu às vezes rimo. O que aconteceu agora consigo aconteceu muito pior a outras pessoas. Às vezes em colóquios, em apresentações de palestras, percebo que estão a ler aquilo que viram no Google ou na Claro. Wikipédia. E eu E farto-me não é de só rir. uma data nesses casos. Baralham provavelmente, as datas não é? e os cargos, e eu farto-me de rir com isso e depois explico que não se deve acreditar sempre Claro, nisso. mas fazemos aqui um apelo para que o Macário Correia corrija a sua própria página. Está bem, obrigado. Porque depois é a história que fica errada. Mas lembra-se dessas eleições de 85? Lembro-me. Houve um enorme fenómeno eleitoral que foi o PRD. Quantos deputados é que o PRD elegeu nessas eleições? O PRD, nas eleições de 85, teve uma queda brutal. Não, nessas não, foram- nessas teve- Não, as de 87, desculpe. As de 87 é que teve uma 85, sim, peraí. 85 teve uma eleição que foi muito expressiva, praticamente ao nível do Partido Socialista, e depois, em 87, caiu brutalmente. E deu a primeira E maioria deu- absoluta a Exatamente, foi Cavaco isso. Silva. Foi a maioria absoluta de 19 de julho de 87. E depois... Dessa lembra-se bem. Lembro-me bem, claro. E obviamente. tem ideia do número de deputados que o PRD elegeu? Eu acho que devem ter sido para aí uns 60 ou 70. Não foi tanto. Mas foram umas boas dezenas. Foram umas boas dezenas. Terão sido 40, 45 ou 50? Eu aposto nos 40. 40. E 5. 45. 45. E 5. Pronto, já percebemos que o seu currículo está errado, o currículo que está na internet, mas o bichinho da política a nível nacional, depois teve uma grande experiência em termos autárquicos, mas essa coisa de poder fazer parte de um governo ou de estar no Parlamento é diferente. Sim, é diferente, mas eu não ambiciono isso. Eu estava tranquilo nas atividades que tenho até há 2 meses atrás. Agrícolas, sobretudo. Sim, Agrícolas quando- e associativas e associativas. Quando veio cá falou sobre isso. e outras. Portanto, eu tinha a vida ocupada 24 horas por dia, apesar de ser reformado há alguns bons anos. E agora tive que pedir autorização para deixar de ser reformado e voltar a poder estar no isso. ativo. E devo dizer, já agora, para que se torne público, eu ando a fazer milhares de quilómetros pelo país inteiro, a saltar refeições. Já agora a função que tem é pôr em prática o programa do Governo Água que Une. Exatamente. No É fundo, isso. a gestão da nossa água. É isso. Coordenar aquilo que é a execução de 300 medidas espalhadas por todo o país, que exigem muito trabalho e muito esforço e muitas horas, e uma equipa naturalmente que tem que ser composta e que tem que ser crescente. E há um prazo para essas medidas, para a O concretização prazo dessas serão- 300 medidas? Há medidas para os próximos 4 anos, para os próximos 6 ou 7, mas no horizonte de uma dúzia de anos isso tem de estar tudo feito. É uma mobilização de recursos importante, o investimento que o país precisa para que haja segurança hídrica no país. E eu, pelo meu país, faço isso. E faço isso ganhando, em relação ao que ganhava antes, 230 euros. Ou 235, para ser mais preciso. Portanto, eu salto refeições, ponho dinheiro no meu bolso para andar a jantar e almoçar por fora. Só para que fique claro, o montante que disse 200 e poucos euros é a diferença a mais? Exatamente. Eu, a mais. como reformado, Sim. ninguém me obrigava a trabalhar. Fazia E, portanto, o acréscimo de rendimento que tem é esse, 200 e Exatamente. tal euros. Eu prescindo das minhas reformas, aceitei o cargo público da empresa pública do Estado e a diferença que tenho são 235 euros para me dedicar durante anos a percorrer o país inteiro, saltando refeições, pagando do meu bolso aquelas que como e andando com uma dedicação e uma responsabilidade enorme por 200 e tal euros por mês. Eu não sei quantas pessoas aceitariam isso. E sem dormir, ou E sem dormir dormir. muito pouco. É verdade. Quem corre por gosto. Cá estamos. Ainda encontra tempo para vir aqui à Comissão de Inquérito. Exatamente, pela segunda vez. Não há 2 sem 3. Macário Correia desta vez fez 12 pontos. Muito obrigado. Obrigada a nós Muito por ter obrigado. vindo à Muito Rádio obrigado. Observador. Um bom Obrigado. dia. Bom dia. Obrigada.